Tua unção está neste lugar. Ó, quão bom e agradável. Noite abençoada que o Senhor nos deu. Abre as suas Bíblias no livro de Mateus. Amém? Onde nós vamos ler a parábola do semeador. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. É muito bom estarmos aqui, Senhor, podendo te adorar, podendo sentir a tua doce e santa presença nos envolvendo, Senhor. Obrigada. Amém, irmãos? Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Ele está aqui neste lugar. Te adoramos, Senhor. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que é que lhes falas por parábolas? E ele respondendo: Porque a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Amém? Glória a Deus. Essa é uma passagem em que mais uma vez o Senhor Jesus ele fala através de parábolas. Parábolas, irmãos, é um conto que fala das coisas cotidianas que acontecem nas nossas vidas. E o Senhor de todo jeito tentava fazer com que aquele povo compreendesse, entendesse as suas palavras, mas mesmo assim o povo fechava o seu coração e não queria ouvi-lo, não dava crédito às suas palavras. Ah, querido, que nós não venhamos ser assim, que nós venhamos ter o nosso coração aberto para o Senhor, que nós venhamos abrir os nossos olhos para as suas palavras. Ah, querido, que nesta noite nós venhamos a entender e a compreender a tua palavra, os teus desejos sobre as nossas vidas. Amém? Amém, porque nós não somos duros de coração, nós podemos ouvir e sentir a presença dele. E nesta noite, querido, eu te convido a fechar os seus olhos, entregar a sua vida diante de Deus. Oh, te adoramos, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo, Deus, em nosso meio. E nesta noite, Deus, nós declaramos que nós precisamos de Ti, que nós dependemos de Ti, Senhor. Oh, Senhor, porque sem o Senhor, o nosso Deus em nossas vidas, nós não seríamos nada, Senhor. Sem o Teu perdão, sem a Tua misericórdia, Deus, nada poderíamos fazer, estaríamos condenados à morte. Mas o Senhor Jesus veio para nos libertar, Senhor, veio para nos salvar. Nós só podemos Te agradecer, Deus, nós só podemos retribuir a Ti, Deus, com o nosso amor, com a nossa adoração, com o nosso louvor, Senhor. Recebe as nossas vidas em Teu altar, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe todo o nosso amor, Senhor. Nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Preciso de Ti.
Resgatador, o nosso libertador, a rocha, Senhor, da nossa confiança. Sim, Jesus, nesta noite você venha levantar as suas mãos, querido, e de todo o teu coração adorar ao único, poderoso, ao único que é merecedor das nossas palavras, do nosso louvor. E é por isso que estamos aqui hoje. Aleluia, para te adorar, Jesus, para te bendizer. De todo meu coração dou louvores a ti, com todo meu ser eu exalto teu nome.
que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. Levanto minhas mãos a ti, me rendo aos teus pés, Senhor, me entrego totalmente a ti, ó Deus da minha vida, que toda honra seja a ti, que toda glória seja a ti, Senhor, para sempre. Ah, Deus, sempre a nosso louvor a ti, sempre a nossa adoração. Aleluia. Te amamos, Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, igreja. Aleluia, Jesus. Vamos estar aqui neste lugar, amém, querido? Olha para o irmão que está ao teu lado, dê um sorriso bem bonito para ele, fala, se alegre na presença do Senhor, porque hoje é dia de louvarmos, porque hoje é dia de adorarmos ao Senhor, amém? Então vamos cantar esse louvor bem animados, com palmas, porque nós estamos fazendo para Deus, e para Ele tem que ser sempre, sempre o nosso melhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Com as palmas, vamos adorar ao Senhor. Está aqui, querido.
Jesus. Confiamos em Ti. Aleluia. Ele é a nossa salvação, querido. Nele nós podemos confiar. Aleluia. Confiamos em Ti, Jesus. Deus, obrigado por este momento de adoração que tivemos, Deus. Oh Deus, pelo Teu Espírito Santo sempre presente em nossas vidas, sempre aqui neste lugar, nos ajudando, nos consolando, nos alegrando, Deus. É precioso, Deus. É muito bom estar aqui, juntos com os irmãos. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Nossos pés estão firmados na rocha que é o nosso Senhor. Aleluia. Os meus pés estão. Sim, Jesus. Senhor nos sustenta e sempre nos sustentará eternamente. Aleluia. Declare sua confiança, Senhor. Não vacilarei. Com a minha vida chocarei, Senhor. Só em Ti confiarei. Aleluia. Só em Ti, Jesus. Confio em Ti e sempre confiarei. Aleluia. Obrigado, Deus. Roda bem forte ao Senhor. Ele é digno, querido. Oh, poderoso Tu és, Deus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você, por favor, para nós darmos início em algo que o Senhor colocou no meu coração essa tarde, onde nós estávamos meditando na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, fica depois dos Evangelhos. Atos capítulo 16. Depois que você encontrar o capítulo 16 de Atos, você por favor procura o verso de número 31. Hoje, falando a respeito de família, vamos voltar a tratar especificamente desse assunto, ou procurar pelo menos tratar específico desse assunto, um assunto que tem nos incomodado muito. Atos capítulo 16, verso de número 31. Você encontrou? Tem aí na Bíblia. De vez em quando Atos parece que some, né? Mas você pode procurar que você vai encontrar. Ou você pode ler aqui, junto conosco no telão, está escrito assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É assim que está escrito na sua Bíblia também? Então eu vou ler mais uma vez. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você crê nisso? Amém. Você crê que quando você acredita, você coloca o teu coração em Jesus, você coloca a tua fé nele, pode ser salvo você e sua casa? Você crê nisso? Amém. Então fala assim comigo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, e será salvo tu e tua casa. Amém. Feche os teus olhos então nessa hora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus diante dessa promessa poderosa, diante dessa promessa maravilhosa. Aleluia, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Deus, nós te damos graças mais uma vez por essa oportunidade rica, Pai, de estarmos na Tua presença, de nós estarmos, Deus, na Tua casa,
de nós estarmos, Deus, neste lugar, Pai, podendo louvar o Teu nome, podendo declarar que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é a nossa fortaleza, declarar, Deus, que nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, que nós te amamos, Deus, de todo o nosso coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, recebe, Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, recebe, Pai, nossas vidas, Deus, na Tua presença, Pai, e nessa hora, Deus, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós rejeitamos, Deus, toda obra contrária, toda obra do mal, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo, que caia por terra, Deus, todo espírito maligno, Pai, todo aquele que se levanta, Deus, para contrariar, Deus, aquilo que vem sendo ministrado, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, que o sangue do Senhor Jesus possa nos cobrir, Pai, e que a Tua palavra possa encontrar, Deus, um lugar onde ela venha repousar, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, nós declaramos, Pai, nessa noite, a Tua palavra, Deus, oh, Pai Santo, tem um lugar garantido e um lugar certo em cada coração que está aqui nessa noite, e é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, amém, amém. Pode se sentar, você que tem o teu lugar, um dia nós vamos falar assim, você que tem o teu lugar, você pode se sentar. Graças a Deus por isso, irmãos. E não dando introdução, porque já até então comentávamos um pouco a respeito desse assunto, o assunto família no altar de Deus, mas só para nós voltarmos um pouco o nosso foco para esse assunto, nós vamos falar um pouquinho a respeito do ser humano, a respeito de quem é o homem, um pouco a respeito da natureza do homem, ou de algum ensinamento a respeito do homem, né? Ou quem é, ou o que é o homem. Você já se perguntou quem é você? Você perguntou para as pessoas quem é você, mas você já se perguntou quem é você? Já pensou, se você pudesse responder quem é você mesmo, talvez você se assustaria. Mas eu sou esse, né? Você é. Como a gente vê nos desenhos lá, no espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Ainda bem que o espelho não fala, louvado seja Deus, porque o espelho não fala, né? Graças a Deus por isso. Mas Deus é maravilhoso. Então, amado, o ser humano e as suas escolhas, aquilo que o ser humano ele escolhe para si nas suas vidas. Você sabia que nós temos exatamente as coisas que nós escolhemos? E você sabia que nós plantamos aquilo que nós queremos e aquilo que nós plantamos, querido, é opção nossa, mas a nossa colheita ela vem conforme nós plantamos. É como, por exemplo, o que está escrito lá no livro de Provérbios, aquele que lança o pão sobre as águas, tá? Eclesiastes, lança o pão sobre as águas, o tempo certo ele vai encontrar. É como, por exemplo, a parábola onde fala a respeito da semeadura, semeia pouco para pouco, onde Jesus fala a respeito também do fato de nós semearmos, fala a respeito da parábola do semeador, quando se abre o coração, quando nós abrimos o coração, e o nosso coração é um lugar fértil, onde a semente pode frutificar, onde pode dar um resultado para Deus. E é interessante, querido, que quando Deus ele fez o homem, ele criou o homem. O primeiro homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Adão. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas todos os outros homens, eles não foram feitos a partir de Adão, não foram feitos à imagem de Deus, mas os filhos de Adão, por causa do pecado, já começaram a ser a imagem de Adão, começaram a ser a imagem do homem. Porque o mal já estava no homem, porque o pecado já tinha sido entronizado ali na primeira família, na família de Adão e Eva, e já vem Caim matando Abel, e aquela coisa toda, os problemas começaram ali na primeira família, na família que Deus havia então colocado no jardim do Éden. Mas o homem ele passa, ele volta a ser a imagem de Deus a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus. Porque a imagem de Deus não se resume simplesmente a um rosto parecido com o nosso. Não se resume a isso. Mas está falando de caráter, sabe, amado? Está falando daquilo que se tem dentro do homem. Falando a respeito da sua busca, da sua conduta. Falando a respeito da sua essência. Isso faz o homem ser a imagem de Deus. E o homem só consegue, querer tudo isso com a força do seu próprio braço. O homem não consegue tudo isso. Como nós sempre falamos a respeito daquelas pessoas que falam assim: quando eu consertar isso na minha vida, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de tantas coisas assim, eu vou para a igreja. A pessoa nunca vem. Ela morre no mundo lá fora, porque pelos seus próprios esforços ela nunca consegue fazer isso. Mas quando ela pede a ajuda de Deus, o Senhor entra, o Senhor faz a obra, o Senhor transforma, o Senhor restaura. Amém, querido? Mas a pessoa tem que querer a transformação e a pessoa tem que querer a restauração, né? É interessante que
Deus ele deu essa capacidade para o homem de escolhas. Deus deu. É interessante, amado. Deus deu a capacidade para o homem, claro que para uns mais, outros têm menos, porque exercitam mais ou menos também, né? Você pode pensar assim, pastor, mas será que é assim? É assim. Em casa é assim. Aqui uma família de 4 pessoas é assim. Um está ali lendo alguma coisa, vendo alguma coisa. O outro sabe onde ele está? Deitado. Deita de perna para cima e fica. Ele pede para a irmã. Paulo, pega tal coisa para mim, você vai ver. Tá? Então, ó, é diferente. Um busca mais, outro busca menos. Uns buscam simplesmente as coisas que interessam a eles. Somente as coisas que interessam a eles. Agora, diante daquilo que nós temos para frente, amado, mostra realmente aquilo que também nós somos diante de Deus. Ou seja, nós buscamos normalmente as coisas que nos interessam. É assim. Pode pensar assim, não, pastor, tem coisa que eu me interesso, mas eu não busco. Não, amado. Nós demonstramos o nosso interesse quando nós buscamos. Senão são só palavras e ficam somente por palavras. E é interessante, querido, que embora Deus tivesse dado essa capacidade para o homem de escolher, de raciocinar, de ter ali opções diante de si e poder decidir, é interessante que nós temos também 2 escolhas que são fundamentais na nossa vida. E entrando no assunto família, eu quero falar a respeito desse assunto nessa noite. Quero dividir um pouco com você. Deus nos deu escolhas. O profeta Elias certa vez chegou para o povo e disse assim ao povo: porque vocês ficam coxando entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Mas se o Senhor é Deus, então sirvam a Deus. O Senhor nosso Deus, lá no deserto, Ele disse assim ao povo: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas Ele disse assim: escolham a vida para que vivam, para que vocês tenham vida. Escolha a bênção para que vocês sejam abençoados. Deuteronômio 28 falou a respeito desses 2 caminhos, dessas 2 passagens, da bênção, depois também da maldição. Jesus veio falando a respeito de 2 alicerces em Mateus capítulo 7, da casa que é firmada sobre a rocha e da casa que é firmada sobre a areia. Ele veio falando também sobre 2 entradas, sobre 2 portas, uma que é larga e uma que é um pouco mais estreita, na palavra de Deus. Nós sempre vamos ter opções na nossa vida, porque nós somos dotados de escolhas. Nós temos capacidade de escolher. Nós sempre vamos ter isso diante de nós. Por exemplo, para você casar, você olhou assim, por exemplo, para a pessoa que você mais odeia no bom sentido, né? Você menos gostaria de estar do lado. Você olha para a pessoa e fala assim: a amizade é muito bom, mas meu Deus do céu, casar com isso aqui, aguentar isso aqui a vida inteira deve ser terrível. E você falou assim: não, vou casar com isso aqui, porque eu não gosto, eu detesto isso aqui, então eu vou casar com isso aqui. Foi assim que você falou? Foi do lado daquela pessoa que você chegou, você sentou, conversou, ele se sentiu bem, viu o que tem dentro da pessoa. É claro, não adianta você só olhar a embalagem por fora, porque a embalagem às vezes engana, que nem o produto que a gente vai comprar no supermercado, né? Olha a embalagem, nem vê na verdade o que contém, né? Os venenos que contém, dá uma lida lá para saber que veneno que tem lá dentro, né? Se faz bem para a saúde, realmente não, porque às vezes a pessoa vai pela embalagem, vai lá bonitinha, come em casa e morre. Morreu no negócio que eu comprei lá, mas só olhou a embalagem. A nossa vida é assim também. Quando a pessoa olha simplesmente o material, aquilo que está por fora, que às vezes ela passa mal. E ela, lá no final da vida dela, ela vai ter que dizer assim: pior que ainda foi eu que escolhi. Eu que escolhi, né? Às vezes a pessoa morde a própria língua, né? Quando a pessoa fala assim: isso aqui nunca... E acaba errando exatamente naquilo. Mas Deus nos dotou de escolha. Ninguém pode culpar os outros pelas escolhas que nós fazemos. Ninguém pode culpar. Ninguém força ninguém a nada, a fazer alguma coisa. Ninguém força ninguém a nada. Ou alguém catou você pelo colarinho e falou: vai ter que ser isso aqui. Antigamente era assim, porque eles tinham aqueles que eram, como quem diz assim, desposado, né? Era preparado. Meu filho vai casar com a tua filha e é isso aí. E o casamento acontecia. Mas nos nossos dias nós temos liberdade de escolha. Nós temos liberdade de escolha. Então fala assim comigo: eu tenho exatamente aquilo que eu escolhi para a minha vida. Ou você tem, ou você vai ter, dependendo do teu tempo, dependendo daquilo que você tem vivido, dependendo daquilo que você está vivendo. Ou seja, mas nós temos isso que dentro de nós. Mas isso, amado, existem pessoas que resolvem servir a Deus. E é maravilhoso. Quando a pessoa ela resolve servir a Deus, o que acontece? Dentro da pessoa brota alguma coisa. Porque como a terra, por exemplo,
A terra não é morta, a terra é viva, você sabe disso. Ela foi amaldiçoada lá no passado, mas a terra é viva. Você pode pôr uma semente na terra, você vai ver que vai brotar, então tem vida na terra. A terra tem vida nela. E é interessante que, assim também como nós também, dentro de nós tem vida. Então, dependendo das escolhas que nós fazemos, se nós, por exemplo, optamos por servir a Deus, por ter Jesus dentro de nós, trazendo aqui para a unidade, para o singular, nós trazendo Deus para dentro de nós, para dentro de mim, por exemplo, dentro de mim vai brotar alguma coisa. Se eu entrego a minha vida para Jesus, e se Jesus, eu convido Ele para reinar em mim, e as virtudes de Deus, elas começam a se aperfeiçoar em mim, e começa a acontecer, eu começo a ter, por exemplo, algumas características de Deus. E como uma semente que é plantada na terra, e aquilo começa a brotar. É interessante que nossos corações, nossas vidas diante do Senhor, quando entregamos, quando lançamos realmente dentro de nós, começa a brotar umas coisas também. Abra aí a tua Bíblia, se você puder, em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Gálatas fica lá depois dos Evangelhos, depois das cartas de Paulo aos Coríntios, da primeira e segunda. Você vai encontrar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, onde nos fala a respeito do que acontece dentro de nós quando nós abrimos nosso coração, nossa vida, e até mesmo entregamos a nossa família diante do Senhor, mas aqui trazendo para a individualidade. Quando abrimos nosso coração para o Senhor, olha só que maravilhoso. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, ou seja, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, fala assim comigo, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Começa a brotar isso dentro da pessoa. Começa a brotar quando o Espírito Santo ele entra, ele habita, amado. Começa a brotar isso é automático, é inevitável. Porque quando você quer mais de Deus, querido, isso começa a tomar conta de você. Nós vimos até comentando na vinda para cá, para Sorocaba, ontem, no caminho, quando, por exemplo, nós vamos comparar nós assim como um copo com água suja, que é o que éramos antes, é o que nós tínhamos de melhor antes, não tínhamos outra coisa. Como que um copo, por exemplo, de água suja, você começa a colocar água limpa, o que acontece? E vai derramando, sem parar. Aquilo que é sujo, ele automático vai limpando aos poucos, vai limpando. A hora que você vê, aquela água está toda transparente, toda limpinha, toda bonitinha, né? Então assim, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, vamos nos enchendo de Deus, vamos nos enchendo da palavra, de louvor, de oração, de adoração, de comunhão da nossa vida com Deus, e o Senhor ele vai nos limpando e vai nos purificando. Amém, querido? Graças a Deus por isso. Mas se nós escolhermos, querido, o outro lado, pastor, tem gente que escolhe, claro, é assim, gente que escolhe o outro lado, está cheio de gente que escolhe servir do outro lado, ou seja, servir ao diabo. Isso é opção. E é interessante que as obras do homem, elas são, ou elas passam a ser diabólicas, como também as obras do próprio maligno. Olha só, volta um pouquinho só, se você puder voltar em 5, Gálatas capítulo 5, verso 19, 20 e 21, diz assim, olha só que interessante, olha as obras, ou seja, os filhos da luz produzem essas obras primeiras, onde nós lemos, mas os filhos das trevas produzem esse outro tipo de obras. Olha só que interessante. E as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, como assim parar? Glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só que interessante. Então, mas até aquele que come demais tem que exagerar, irmão. Tem coisa que é exagerar. Tudo, amado, em exagero, em excesso na nossa vida não é bom. Pode virar idolatria ou pode pender para um outro lado. É interessante, querido, mas olha só que interessante. Agora eu quero entrar exatamente no assunto família. Então, querido, o homem e a família, elas começam a entrar em um processo de destruição
quando as obras do Espírito, quando a presença de Deus, quando aquilo que é do Senhor, ele se ausenta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A palavra de Deus é presente na tua vida? A palavra do Senhor é presente? Amém? A presença do Senhor está sempre com você. Então, querido, quando isso se ausenta do nosso lar, quando Deus ele se ausenta da nossa casa, todas aquelas obras que nós acabamos de ler, elas passam a entrar dentro da nossa casa. Sabe o que passa a entrar dentro da nossa casa quando a presença do Senhor ela está longe, quando o nome de Jesus está longe? Olha só: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, contendas, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas. Contrário ao caráter de Deus, contrário àquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Isso tudo entra dentro da nossa casa quando não deixamos Jesus entrar. Quantos aqui estão dispostos a deixar Jesus entrar nas suas casas, nas suas vidas? Pastor, mas é por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui também, amado. Mas olha só que interessante. Quando a família, então deixa eu falar uma coisa para você. Quando a família ela não se assenta, coisas básicas e simples da nossa vida. Mas quando a família não se assenta na mesa, nos momentos de refeição, sabe? Aquelas coisas bem simples, para conversar ou para estar ali em comunhão, sabe? Já começamos a deturpar princípios da palavra de Deus. Leia o Salmo de número 127, Salmo de número 128, você vai saber o que eu estou falando. Sabe que hoje, por exemplo, o companheiro de algumas pessoas na casa é a TV, ou o companheiro de algumas pessoas no horário de refeição é o computador, é o telefone, os dedinhos rápidos, aquela coisa, é o Face, é o companheiro de muitas pessoas no horário de refeição, sabe? E às vezes a gente já começa a querer, porque a gente não fala mais, então a gente só se comunica só com os dedos, então a gente já começa a querer que o outro saiba aquilo que a gente está pensando, começa aquelas coisas de telepatia, sabe? Você querer que o outro saiba o que você está pensando, e começa aquelas discórdias. Quando alguém fala alguma coisa, eu quero tal coisa, mas você não falou ainda, mas você já imaginou que você falou, mas não falou, porque a atenção está ali tudo voltada para aqueles eletroeletrônicos ali, para aquelas coisas todas. Isso pode ser bênção na nossa vida, mas também pode ser transformado em maldição quando nós não sabemos usar aquilo que nós temos nas mãos. Volto a dizer, quando nós usamos algo em excesso ou exageramos para um lado ou para outro, querido, isso pode ser maldição para cada um de nós. Podemos estar trazendo maldição para cada um de nós, sem sabermos. Porque isso distancia dos valores, dos princípios que é a família, desvia dos valores do princípio que é a presença de Deus. Faz um cálculo comigo, calcula comigo. Eu sou bem ruim de cálculo, mas vamos calcular um pouquinho. Quanto tempo nós ficamos de frente ao computador, de frente à televisão e de frente à palavra? Quanto tempo nós conversamos a respeito das coisas de Deus, ali com a família, a respeito do vizinho, né, do que acontece com o vizinho, com a vizinhança, e com algum personagem bíblico, aquilo que aconteceu, um personagem bíblico, alguma história da Bíblia? Quanto tempo nós conversamos? Coloque na balança, você vai saber o que está entrando dentro da nossa casa. A gente percebe algumas coisas, né? Porque quando a gente está vivendo ali, amado, quando a gente está vivendo, a gente tem dificuldade de ver as coisas que acontecem. Normalmente vê as coisas que acontecem na nossa vida as pessoas que estão de fora. E é por isso que a palavra do Senhor pede para que nós venhamos a repreender uns aos outros a respeito daquilo que, olha, nós estamos tomando de atitude que é errada e não percebemos, sabe? E é bom ver tudo isso com bons olhos. E às vezes a gente vê alguém chamando a atenção no bom sentido de outra pessoa. A pessoa já fala assim: você está com poste no olho, vem parar do meu cisco. Você já viu alguém falar assim? Está carregando uma tora, um eucalipto no olho e vem parar de um cisquinho que dá no meu. Mas não, mano. Veja assim como alguém que te ama, como alguém que quer o melhor para você, sabe? Como alguém que quer ver você nos caminhos de Deus, nos caminhos da salvação. Alguém que quer ver você não se desviando da presença dele. É interessante, querido, que quando dentro da nossa casa não se fala mais o nome de Jesus, que quando dentro do nosso lar não se fala mais a respeito da palavra do Senhor, mas se fala a respeito de parentes e tantas outras coisas, sabe? É porque o nome de Jesus está saindo, é porque a presença do Senhor
não é mais certa naquele lugar. Diferente daquele cântico que nós cantamos, é um cântico bem antigo. Quando eu cheguei na igreja, há 20 anos atrás, já era antigo, que diz assim, ó. Se você soubesse, pode cantar um trechinho comigo. Ela diz assim, é bem simplesinho, mas ela diz assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Interessante. Ou seja, a certeza de que Deus está naquele lugar, amado. A certeza de que Deus está na nossa casa. Quando a gente se reúne, a gente começa a falar algo de Deus, começa a falar algo a respeito da palavra, sabe? Começa a comentar, o que você sabe sobre tal coisa, ela me ensina a respeito disso, eu tenho alguma dificuldade, sabe? O nome de Jesus começa a ser falado. E Jesus é automático, amado. Ele é entronizado ali, através da palavra, ele chega junto com aquelas pessoas. Pastor, isso aí não está escrito. Está escrito sim. Quando aqueles dois discípulos de Emaús, eles caminhavam conversando a respeito do que havia acontecido, ou seja, da morte do Senhor Jesus, eles estavam ali caminhando, sabe, com o coração apertado, até mesmo por causa que o mestre deles havia morrido. Eles não sabiam até então que havia ressuscitado. Eles estavam ali conversando e Jesus chegou no meio deles e começou ali a conversar com eles e ouvir o que eles estavam falando. Ou seja, o personagem principal da história chegou ali, eles falando sobre ele e não sabiam. Mas o coração deles começou a arder de certa forma. É como, por exemplo, quando nós entronizamos Jesus na nossa vida, na nossa família, o coração ele arde, querido. O coração começa a se alegrar. A nossa vida começa a passar a ter sentido, querido. Independente do que você vai enfrentar no dia da manhã, independente disso, querido, todo mundo tem suas lutas, suas dificuldades, um gigante que se levanta a cada dia, mas em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas nós precisamos entronizar o nome de Jesus dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Jesus, querido, não pode ser tirado das nossas casas, o nome de Jesus, nem a palavra de Deus. Já nós vamos comentar um pouco a respeito disso, querido, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer, sabe, conforme eu acho que tem que ser. Não, querido, nós não sabemos o que fazer corretamente. Nós só sabemos tomar atitudes quando nós entregamos realmente tudo diante do Senhor e Ele nos diz exatamente como fazer. Aí então nós passamos a caminhar pelo caminho correto. Porque o velho homem, amado, porque a velha natureza, elas começam a florescer dentro de nós quando nós usamos a expressão eu. Isso. O eu é um inimigo, querido, da vida com Deus. O eu é o inimigo, porque a pessoa se coloca diante da situação e ela toma suas atitudes. Então, a velha natureza, ela começa a florescer novamente. Ela começa, sabe, a renascer. Ela começa a ter uma vida de novo, sabe? Porque o homem, ele começa a confiar no seu próprio entendimento. Não, minha família, eu que tomo conta, eu que sou... Às vezes, semana que vem a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né? Às vezes a gente, assim como homem, a gente tem muito dessas coisas. A gente às vezes esquece que é o pai de família. A gente acha que é o general, o comandante, né? O comandante. Semana que vem a gente vai falar um pouco a respeito desse assunto. Mas o livro de Provérbios, no capítulo de número 3, do versículos 1 a 8, está escrito assim: Filho meu, não se esqueças dos meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos, e os meus ensinamentos lhes darão uma vida longa e cheia de sucesso, uma vida abençoada. Não abandone a lealdade e nem a fidelidade, guarda sempre bem gravadas no seu coração, e se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração. Amém, querido? Fala assim comigo: eu vou confiar no Senhor de todo o meu coração. E olha que continua dizendo: e não se apoie na sua própria inteligência, ou seja, no seu próprio conhecimento. E lembre-se de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos ou as suas dores. Temer ao Senhor e confiar nos ensinamentos que são de Deus. Deixar o eu cair por terra. Estava assistindo hoje um filme de Jesus Cristo
Filme curtinho, tinha um pouco mais de 4 horas. Estava lá João Batista, depois que ele foi preso, né? Pouco antes de ele ser preso, alguém disse assim para ele, alguém disse alguma coisa para ele, ele disse assim: olha, vão com Jesus, ele é o mestre de vocês, vão com ele. E ele disse assim: porque importa que Jesus cresça, importa que ele cresça, importa que eu diminua. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Nós somos simplesmente instrumentos da vontade de Deus e precisamos ser afinados por Ele, se é que nós queremos tocar a canção certa que vai agradar o coração de Deus. Já chega a tocar um instrumento, a música parece até bonita, mas um negócio todo desafinado, um negócio blém, 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 blém. Você fala: o que será que está acontecendo aqui? Mas a nota está certa, ou seja, o caminho parece estar certo, mas não é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós podemos viver a nossa vida aparentemente da melhor maneira possível, mas isso não basta. Basta, querido, nós adotarmos os princípios de Deus para cada um de nós, para nós termos uma vida abençoada, para nós sermos bem-aventurados diante do Senhor. Amém, querido? Então, querido, é interessante que nós aceitamos, né? E nós conversamos, até mesmo nos estudos de terça-feira, até mesmo nas reuniões, nós conversamos bastante a respeito desse assunto. Mas nós procuramos ser assim, bem prudentes a respeito de, até comentamos que iríamos pôr, e temos até a intenção de pôr uma caixinha de sugestão lá atrás a respeito de algumas coisas. Mas depois de nós vermos até mesmo alguma sugestão, nós precisamos orar em cima daquilo, para saber se realmente é uma visão, algo mais assim, interessante, que pode até abrir a mente nossa para o outro lado. Mas também tem aquela seguinte questão: o vem de Deus ou vem do homem, né? E algo assim interessante que nós estávamos em um dia desses, não leve a mal não, mas é um comentário simplesmente a respeito de, eu falo assim porque Satanás ele tem tentado tirar, querido, a palavra de Deus de dentro das igrejas, como também dentro das nossas casas e dos lugares onde nós vamos. A palavra de Deus tem tentado ser tirada, e isso não é bom, querido. Isso não é bom. Daqui a pouco vamos falar um pouco a respeito da consequência de quando a palavra de Deus ela sai daquele lugar. Então, mas eu louvo a Deus por isso, por todas as coisas, por todas as sugestões, por todas as opiniões também. E eu gosto, na verdade, de ouvir. Se é uma coisa que eu gosto é de ouvir, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha só, porque é interessante que quando a palavra de Deus, ou seja, a presença de Deus, ela sai, né, do homem, ela sai da pessoa, a pessoa já não tem mais nada de novo. A pessoa volta a ser uma velha criatura. As atitudes e as práticas delas voltam a fazer parte da vida dessa pessoa, sem até mesmo que ela perceba. Ou seja, o velho homem ele começa a renascer e a vida dele continua sendo a mesma antes de ele ter entregue sua vida para Jesus. Mas como é que eu faço para saber se isso faz parte de mim ou não? Quando as minhas práticas elas começam a desagradar a Deus, eu preciso policiar as minhas práticas. É porque eu estou tomando outro caminho, estou tomando outro rumo, e porque eu tirei de Deus aquilo que existe dentro de mim. Eu tirei aquilo que pertence a Deus, a presença dele, eu tirei a palavra dentro do meu coração e da minha vida. Mas olha só que interessante. Em Efésios capítulo 4, verso de número 17, uma passagem assim bem longa. Daqui a pouco eu vou falar para você porque que eu vou ler vários versículos. Efésios capítulo 4, verso de número 17. Vou até esperar a Patrícia abrir aqui para a gente poder acompanhar juntos. Diz algo assim bem interessante, amado. Diz algo assim bem interessante. E eu amo a palavra de Deus. Eu gosto muito da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 17. Depois aí de Gálatas, a próxima carta, né? Está escrito assim na palavra do Senhor. Olha só, a partir do verso 17. Portanto, em nome do Senhor eu insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos. Pagão é todo aquele que não é judeu nem cristão. Não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, pensamentos vis, e a mente deles está na escuridão, está nas trevas. Eles não têm parte na vida que Deus dá, e são completamente ignorantes e são teimosos, e eles perdem toda a vergonha, amado, olha só, e se entregam totalmente a seus vícios. Olha só que interessante, quando Deus ele sai da vida da pessoa, sai da família da pessoa.
e eles não têm nenhum controle do que fazem, e todo tipo de coisas indecentes eles fazem. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, e como os seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. E é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. E não tem renovação sem a presença de Deus. Versículo 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta, é dedicada a Ele. Como viver a nova vida? Olha só a dica. Por isso, não mintam mais. Você pode pensar assim, professor, mas mentir? Mano, porque o pai da mentira é o diabo. E cada vez que nós mentimos, nós passamos a ser filhos desse pai, sabe? E nós às vezes ensinamos nossos filhos a mentir, ou não repreendemos quando nossos filhos mentem. A criança, não sei, elas nasce com algumas coisas, né? Nasce com uns raizinhos, olha, não, né? Umas coisinhas assim esquisitamente, assim, tentando ser mais esperta do que a outra, mas de certa forma mentindo. E a mentira ela entra e nós não percebemos. E a mentira entra e automaticamente a verdade, é claro, que vai ficar do lado de fora. Mas olha só, por isso não mintam mais, e que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva, ou não, como diz a palavra do Senhor, não deixe que o sol se ponha a vossa ira. Ou seja, conserte-se. Versículo 27. Não deem lugar ao diabo, oportunidade para tentar vocês. Quem roubava não rouba mais, porém que começa a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Olha só, você percebeu? Você prestou bem atenção? Quem roubava não rouba mais, porém começa a trabalhar a fim de honestamente e então poder ajudar os pobres, ou seja, aqueles que precisam e estão do nosso lado e muitas vezes não percebemos. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês digam façam bem aos que ouvem. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, ou seja, entristeça o Espírito Santo, pois o Espírito que marca a propriedade de Deus é colocado em vocês. A marca de Deus em nós é o Espírito Santo, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, abandonem todo ódio, toda raiva. Não dê gritaria. Sabe aquelas pessoas que falam gritando? Não, abandone a gritaria, os insultos, as maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Na verdade, é só uma leitura da palavra, e a palavra por si só já nos ensina. E é por isso que Satanás tem a intenção de tirar a palavra de dentro da igreja, para que nós não tenhamos instrução a respeito dele. Interessante, né? É por isso que eu sempre digo, amado, deixa a palavra de Deus entrar na tua vida, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. É interessante que o dia, querido, que a palavra de Deus ela sair de nós, de dentro da igreja, a igreja ela deixa de ser igreja. O dia que não se pregar mais a palavra como ela é um salão de qualquer coisa. É um salão de encontro, um salão de festa, um salão de bingo, um salão de qualquer coisa. Mas deixa de ser igreja do Senhor. Quando, querido, a palavra de Deus, querido, o dia em que retirarmos a palavra de Deus das nossas próprias vidas, nós deixamos de ser pessoas de Deus. Se não introduzirmos a palavra dentro de cada um de nós, nós não somos mais pessoas de Deus. Nós deixamos de ser dele. Porque o que nos faz ser do Senhor é o Espírito que está em nós, é a palavra que está gravada em nosso coração, a palavra que está gravada em nossas vidas. O dia, querido, que retirarmos a palavra de dentro das nossas casas, nossas famílias não serão mais famílias cristãs. Os nossos filhos, querido, eles vão fazer exatamente o que eles quiserem.
o dia que a palavra de Deus for tirada da nossa casa. Porque o princípio básico para os filhos é: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Primeiro mandamento com promessa. Princípio básico para a vida do cristão. Filho quer ser abençoado? Honre seus pais. Ah, mas o pai e a mãe... A Bíblia não está perguntando de como que é o pai, de como que é a mãe. A Bíblia está dizendo: honra teu pai, tua mãe, honra seus pais, para que prolonguem seus dias na terra, para que vocês tenham dias abençoados. O pai às vezes não sabe nem falar direito, não sabe nem escrever direito aquela coisa, mas honra teu pai e a tua mãe. É interessante, mano, que não por isso, mas assim pelo carinho que a gente aprendeu, porque a gente... sou garotão ainda, nasci faz 43 anos, mas quando nós viemos de outra criação, diferente da criação de hoje, então nós aprendemos assim. Tanto que quando conhecemos a palavra, houve dificuldade, porque era a palavra dos nossos pais na terra e Deus no céu. Para nós era isso. Então, o que os nossos pais falavam, não se questionava, simplesmente obedecia. Aquela coisa de conhecer pelo olhar, e pai conversando com a mãe assim, ou com alguém, não se passava na frente, ou dá a volta, ou pede licença, ou espera, sabe? Depois passa aquelas coisas todas. Nós fomos criados assim. Mas é interessante que quando minha esposa se lembra disso, quando a minha mãe era viva, é interessante que a gente levava uma vida assim bem diferente, porque a gente andava assim de mãos dadas, a gente andava abraçado de um lugar para o outro, porque existia essa coisa de nós honrarmos. Nós aprendemos isso, embora nascêssemos em um lar não cristão, mas nós aprendemos princípios bíblicos e princípios de honrar pai e mãe. Nós aprendemos isso. Nosso pai, ele tinha um vício, nosso pai bebia. Mas nós nunca dissemos para nossos pais, nunca mandamos nossos pais tomar vergonha na cara, de maneira nenhuma. Pô pai, tá falando que o senhor vai assim mesmo? Pô, toma jeito, rapaz. Nunca falamos isso, sempre respeitamos. Conversávamos a respeito dele com a nossa mãe, mas ela que resolvia as coisas com ele. Nós nunca direcionamos palavra para ele, porque é nosso pai. Então nós aprendemos esses princípios. E é interessante que quando nós olhamos para a geração, para a nova geração, para aquela geração nova que vem chegando, né? Que entorta o bico por qualquer coisa, entorta o beijo por qualquer coisa, com os braços, começa a bater o pezinho. Mano do céu, sangue de Jesus tem poder. Geração que não aprendeu nem a andar direito, amado, mas já está dizendo aquilo que quer, sabe? Uma geração que, puxa, não aprendeu nem a tomar banho direito, amado, nem lavar a roupa que veste, nem fritar um ovo na frigideira, antiaderente, ainda assim é capaz de grudar tudo, sabe? Já dita as regras, não é assim, assim, assim. E os pais, eles vão se encolhendo diante de tudo isso. Os pais vão se encolhendo diante de tudo isso, sabe, querido? Os pais vão se encolhendo e, é claro, os filhos vão tomando conta do espaço e já acham que são. Daqui a pouco eles começam a comandar. Aí a família já está num processo regressivo, porque já perdeu os valores, já perdeu os princípios. E é por isso que a mídia influencia tanto, amado. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos filhos veem, sabe? Os nossos filhos são herança do Senhor, e são herança do Senhor. Como é que se cuida de uma herança? Como é que você cuida? Você recebeu uma herança lá, de um testamento, de uma fortuna no teu nome, você recebeu a herança, você vai sair comprando tudo e gastando. Agora eu estou com o bolso cheio, eu vou comprar aquilo que eu não podia comprar, eu vou gastar do jeito que eu quero. Agora eu vou... Vamos lá, pessoal, quem está fazendo compra, eu vou pagar a compra de todo mundo aqui nesse mercado aqui. Vou sair bancando todo mundo aqui hoje. Hoje quem paga aqui sou eu. É assim que você vai fazer? Não. Herança ela acaba. Se nós não soubermos usar, ela é destruída. Ela é consumida, melhor dizendo. A herança que são os nossos filhos, se nós não cuidarmos bem, querido, no altar do Senhor, na presença do Senhor, ela pode ser consumida pelo mundo aí fora. E aquilo que seria uma herança passa a ser uma tragédia. Aquilo que serviria de alegria para cada um de nós, estar servindo ao Senhor, na presença do Senhor, aí que já começa a ser motivo de tristeza, já começa a ser motivo de pai e mãe não dormir direito, porque o filho está na balada e Deus sabe o que pode acontecer. O que o filho está fazendo lá? O que o cristão está fazendo lá na noite? Sabe? Os princípios já começam de um lado para o outro, você fala, meu Deus, onde é que estão as coisas? Sabe? Eu sempre comento a respeito disso, nesse mês que nós estamos passando, um mês para cá, para esse mês, é o mês das festas aí de junho, edição, nem lembro, eu confundo o Dom Antônio com o João, junino aí. E é interessante que
Se a gente for lá, mano, a gente vai ver uns pardinhos tomando quentão e pá, Deus até brincou com isso ontem, né? Um quentão vai esquentar o peito, esquentar o frio. Está esquentando o frio, mas a alma e o espírito estão frio também. Está esfriando, esquentando o peito, mas a alma e o espírito estão frios, sabe? O quentão entra, a presença do Senhor sai, sabe? E já come uns pés de moleque, já come uns quebra-queixos, não sei o quebra-queixo. Eu tenho quebra-queixo. Meu tempo tinha uns quebra-queixos, um negócio duro que só negócio. Tinha rapadura mesmo. Um negócio duro que só sangue de Jesus. É lá, duro. Tem que estar com os dentes bons, senão você tem que lamber a rapadura. Senão a dentadura fica grudada. Então, mano, a gente for lá, a gente vai encontrar. Então o que acontece? A gente deixa aquelas coisas que são lá de fora entrar dentro da gente. E a gente começa, irmão, só para a gente encerrar. Quando você perceber, ou quando você começar a achar que se você falar de Jesus dentro da tua casa até mesmo, ou para os seus amigos, quando você começar a achar que isso vai fazer mal, é porque já começou a ter coisa errada. Tem coisa que já não está muito no lugar. Tem coisa que já está fora do lugar. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho por nada. Assim como o apóstolo Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho. Pelo contrário, com prazeres, ele sentia prazer nos açoites que ele levava, na vida que ele levava por causa de Jesus. Então quando nós começamos a nos envergonhar, a recuar, querido, é porque alguma coisa está de errado na nossa vida e nós precisamos policiar, querido. Policiar para que o Senhor, Ele não se ausente, Ele não deixe de nós, para que nós não venhamos a orar, assim como orou o salmista, Senhor, não retire de mim o teu espírito, por causa de algo errado que ele já havia feito lá atrás. E o medo dele era esse, perder a presença de Deus. E esse precisa ser o nosso medo, perder a presença de Deus, a ausência de Deus na nossa vida, que é algo que nunca, querido, pode acontecer. Nunca pode acontecer. Muitas coisas você não vai conquistar nessa vida, eu sei disso. Embora eu oro para que Deus te abençoe grandemente em todas as áreas da sua vida, mas sei que há muitas coisas que não vai conquistar nessa vida. Mas o carinho de Deus, querido, mas a companhia de Deus e a presença de Deus, isso nunca pode se apartar de você. Isso nunca pode se apartar de você. Isso tem que te acompanhar sempre, em nome de Jesus. Então, querido, não deixe Jesus, querido, entrar na tua vida. Deixe Jesus, querido, entrar na tua família. Deixa Jesus, querido, reinar na tua vida. Diga a Ele, venha o teu reino, Senhor, em mim. Reina, Senhor, na minha vida. Reina, Senhor, no meu lar. Faz morada, Senhor, dentro de mim, no meu coração. Sabe, querido? Peço para que Jesus venha reinar na tua família. Sabe, querido? E quando, querido, Jesus ele entra, as vontades de Deus começam a acontecer. Você começa a buscar Deus, você começa a buscar a presença de Deus, você começa a orar a Deus, querido. Você começa a sentir prazer pelas coisas de Deus. Sabe, querido? Existem muitas famílias. Há um tempo atrás nós orávamos pelas famílias que estavam no mundo lá fora, que estavam perdidas. Hoje nós oramos pelas famílias que estão dentro da igreja, que muitas vezes estão perdidas também, embora estejam dentro da igreja, porque não adotaram princípios de Deus, porque deixaram a palavra de Deus sair de dentro de si. Que interessante, querido. Que interessante. Que esses dias estávamos comentando até a respeito de alguns irmãos que estão todos os dias conosco, queridos, os irmãos vão se lembrar. A gente comentava até, mas depois eu comecei a refletir sobre isso. E vi que existe um outro lado da história. A respeito de, sabe quando você lê muitos versículos, assim, quando você lê, por isso que eu fiz questão de ler hoje, assim, passagens, assim, coisas assim, sabe? Porque às vezes a pessoa não lê nem na tua própria casa. Então aqui na igreja a gente tem que ler a Bíblia. Então a igreja, na casa de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus. Nesse filme que eu assisti hoje, é interessante que se abria os rolos e se lia, fazia aquelas leituras imensas, depois se comentava sobre o que se leu. Nas sinagogas, até mesmo no templo onde se adorava, também se tinha o hábito também de ler, depois se comentava sobre o que se leu. Era interessante que eles não chegavam simplesmente comentando, mas eles comentavam sobre a passagem que era lida. O menino, depois de se tornar um homem, né, ali, depois de uma certa idade, ele já tinha a liberdade de ler as escrituras, ler o rolo lá, ler a Torá. Ele já tinha essa liberdade de fazer algum comentário também a respeito do que foi lido. E é interessante, isso não pode ser tirado de nós. Isso não pode ser tirado de nós. A palavra de Deus, a presença de Deus não pode ser tirada da nossa família. Nossa família, querida, é um presente de Deus. Um presente que o Senhor deu para cada um de nós. Nossos filhos precisam servir a Deus. Precisam estar na presença de Deus.
Nossos filhos precisam dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos sentir prazer, querido, em estar na casa de Deus, em estar na casa do Pai. Sabe, querido, a palavra do Senhor diz, amado, em 1 Timóteo, querido, capítulo 3, verso número 15, que a igreja, a casa de Deus, a igreja, a casa do Senhor, 1 Timóteo 3,15, sabe? Nós precisamos saber a respeito das coisas que acontecem e fazer elas recentemente, mas quando ele chama a igreja de casa de Deus, é algo muito interessante, porque ele não está falando simplesmente a pessoas, mas ele está falando também a respeito de espaço. Isso não pode ser tirado de cada um de nós, amado. Não pode ser tirado de cada um de nós. Se coloque de pé em nome de Jesus, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus por um instante. Quando você chegar lá na tua casa, eu tenho certeza que antes de você olhar para as tragédias que vão passar no Fantástico, tenho certeza que você vai lembrar de algo que o Senhor falou ao teu coração nessa noite. Tenho certeza que você vai lembrar de um louvor com o qual você adorou o Senhor nessa noite, querido. Antes de tantas coisas, amado, entrar na tua casa, querido, entre a presença de Deus, entre o Espírito Santo de Deus, os anjos de Deus para guardar a tua casa, para guardar a tua vida, para cuidar de você, querido, para que você não venha tropeçar em alguma pedra, em nome de Jesus. Agora eu gostaria de estar orando, amado, por cada família nessa noite. Daqui a pouco nós vamos louvar a Deus, mas agora eu gostaria de estar orando por cada família que está representando, cada pessoa que está representando as suas famílias aqui nessa noite. Se você está perto, querido, de alguém que é membro da tua família, dê a mão para ela, dê a mão para essa pessoa, em nome de Jesus. Dê a mão para essa pessoa nessa hora, nesse momento. Amém, querido? Dê a mão para ela, fique pertinho dela em nome de Jesus, fica pertinho dela. De repente você está sozinho, se você quiser chegar perto de algum irmão, ou leva o teu pensamento, querido, as pessoas que ficaram na tua casa, mas se volte para Deus nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, nós oramos, Senhor, nessa noite, Pai. Nós apresentamos, Pai, nessa noite, cada família diante do Senhor. Cada família, Deus, nós apresentamos diante de Ti, Pai, como intercessores, Deus, como pessoas que intercedem, Deus, como o Senhor nos colocou neste lugar, Pai. Nós apresentamos, Pai, cada lar, Pai, representado aqui nessa noite, Pai. Nós oramos, Deus, para que o Senhor estabeleça, Deus, a paz em cada lar, a paz, Deus, em cada casa, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que seja, Deus, repreendido, Pai, nessa noite, todo espírito de contenda, Pai, todo espírito faccioso, Pai, todo ódio, Pai, toda amargura, toda revolta, Pai. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos espírito, Deus, que age, Senhor, nos lares, espírito familiar. Em nome de Jesus, nós não aceitamos que caia por terra todas as cadeias do inferno. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, toda obra contrária, todo demônio que tem causado depressão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós aniquilamos todo o poder das trevas nessa hora, nessa noite, todo espírito de prostituição, em nome de Jesus, que venha cair por terra. Em nome de Jesus Cristo, nós cancelamos toda a obra das trevas, todo demônio que tem levado ao vício, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de sensualidade, em nome de Jesus, nós declaramos que cai por terra nessa hora, Pai. Todo espírito que tem agido, Senhor, nas famílias, todo espírito que tem agido, Senhor, nos lares, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, em nome de Jesus, seja liberto todo lar, seja liberto toda a casa, seja liberto todo filho teu, Pai, no nome de Jesus. Que o sangue do Senhor Jesus, Pai, possa estar cobrindo, Pai, em nome de Jesus, oh, Pai, cada filho teu, que a marca do Senhor, Deus, possa estar gravada, Pai, no coração de cada filho, Pai, de cada filha, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a vida, Pai, para os teus filhos e nos lares. Nós declaramos, Pai, do Salmo 128, venha se cumprir na vida dos teus filhos, ó Pai, que eles possam estar assentados, Deus, à mesa, Pai, e os teus filhos assim, Pai, oh, alegrando seus corações, sua esposa, Pai, sejam como a videira frutífera, Pai, no nome de Jesus, sempre produzindo, Pai, sempre abençoando, sendo a coluna, Pai, da casa, do lar, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que os lares, Pai, que estão sendo aqui representados nessa noite, sejam abençoados, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a vida, nós declaramos, Pai, a liberdade, nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entregue o teu lar diante do Senhor, entregue toda a tua casa diante do Senhor, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Senhor.
parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja presença habitais. Olha só o que Josué diz lá nessa última parte do versículo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que as pessoas vão decidir, querido, importa o que nós e a nossa casa vamos fazer. Fala assim comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode aplaudir ao Senhor. Essa palavra poderosa profetiza isso na tua vida. Eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Posse, Deus, a tua palavra para as nossas vidas. Eu e minha casa serviremos a ti, ó Pai. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, porque nós amamos a tua palavra e amamos, Deus, a tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos. Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo: eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.